Sois templo do Senhor, ó homem, segue em frente, semeia esse amor. Templo ninguém destruirá, pois Deus fez por amar a sua criação. Homem, carrega sua cruz, aprende com Jesus a resignação. Lembra que só o Senhor é Deus, e o que Ele criou ninguém descriará. Templo, sois templo do Senhor, ó homem, segue em frente, semeia esse amor. Templo ninguém destruirá, pois Deus fez por amar a sua criação. Faz a caridade, o bem, sem escolher a quem e sem ostentação. Olha que o inferno só existe pra quem ainda insiste em viver na escuridão. Templo, sois templo do Senhor, ó homem, segue em frente, semeia esse amor. Templo ninguém destruirá, pois Deus fez por amar a sua criação. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem de ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. Olá, meus amores da Confraternização Espírita Baiana. Que prazer estar aqui com vocês mais uma vez para conversarmos sobre Evangelho, sobre os caminhos que a vida nos aponta para que vivamos melhor. Depois deste momento arte que nós tivemos, deste encontro de oração, nós só podemos continuar agradecendo a Deus e pedindo a Ele que nos abençoe, que nos guarde, que nos conduza em sua paz, em seu amor infinito. E assim nós vamos seguindo com o nosso trabalho de hoje, que tem como tema Sigamos a Paz. Esta mensagem que está contida no livro Fonte Viva de Emmanuel. Lição 79.
E as lições de Emmanuel, elas falam muito em nossas vidas. Elas nos trazem reflexões maravilhosas. Para quê? Para que nós não nos percamos nessa travessia. Viver sobre a face da terra é uma travessia que precisa ser muito bem feita. Por isso, vamos primeiro ouvirmos com calma e com serenidade a mensagem Sigamos a Paz. E depois, nós vamos fazer o quê? Nós vamos, como diria a mamãe, nós vamos destrinchar. Nós vamos buscar entender mais profundamente o que Emmanuel nos traz nessa mensagem, porque, de pronto, ele já é, assim, bem claro. Mas vamos esmiuçar mais para sairmos daqui com a certeza de que nós estamos seguindo a paz ou precisamos construir caminhos para andar com ela. Então, vamos agora, primeiramente, ouvirmos com atenção a mensagem que Emmanuel nos traz. Sigamos a paz. Sigamos a paz. Busque a paz e siga. 1 Pedro 3,11. Há muita gente que busca a paz. Raras pessoas, porém, tentam segui-la. Companheiros existem que desejam a tranquilidade por todos os meios e suspiram por ela, situando-a em diversas posições da vida. Contudo, expulsam-na de si mesmos, tão logo lhes confere o Senhor as dádivas solicitadas. Esse pede a fortuna material, acreditando seja a portadora da paz ambicionada. Todavia, com o aparecimento do dinheiro farto, tortura-se em 1000 problemas por não saber distribuir, ajudar, administrar e gastar com simplicidade. Outro roga a bênção do casamento, mas quando o céu lhe concede, não sabe ser irmão da companheira que o pai lhe confiou, perdendo-se através das exasperações de toda sorte. Outro ainda reclama títulos especiais de confiança em expressivas tarefas de utilidade pública, mas, em se vendo honrado com a popularidade e com a expectativa de muitos, repele as bênçãos do trabalho e recua espavorido. Paz não é indolência do corpo, é saúde e alegria do espírito. Se é verdade que toda criatura a busca a seu modo, é imperioso reconhecer, no entanto, que a paz legítima resulta do equilíbrio entre os nossos desejos e os propósitos do Senhor na posição em que nos encontramos. Recebido o trabalho que a confiança celeste nos permite efetuar, é imprescindível saibamos usar a oportunidade em favor da nossa elevação e aprimoramento. Disse Pedro: busque a paz e siga. Todavia, não existe tranquilidade real sem Cristo em nós, dentro de qualquer situação em que estejamos situados, e a fórmula de integração da nossa alma com Jesus é invariável. Negue cada um a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Sem essa adaptação do nosso esforço de aprendizes humanos ao impulso renovador do Mestre Divino, ao invés de paz, teremos sempre renovada guerra dentro do coração. Profunda, não é? Forte. Sigamos a paz. E ele vem com aquele primeiro versículo que diz: busque a paz. É o primeiro passo, que está lá em Pedro 1, 3,11. O convite, busque a paz. Aí ele já nos dá o material para pensar. Buscar a paz. Como? Por onde? De que maneira? Ele vem nos aconselhar. Busque. Buscar é ir ao encontro. É esforço. É empenho. É dedicação. É determinação. É vontade firme. Busque a paz. E ele vem num tom, né? Busque a paz e siga. Busque a paz e siga. Ou seja,
Encontre-a e depois não largue dela. Busque conhecê-la, entendê-la e segui-la, porque a proposta que ela traz é positiva e vai mudar a sua vida. Mas ainda assim, para não ficar só no versículo busque a paz e siga, Emmanuel vem pegando esse trecho, olha que maravilha, e isso ele nos dá também o material para que nós nos exercitemos, porque Emmanuel ele pega um versículo, busque a paz e siga, e dali ele faz todo um trabalho para que nós possamos entender bem esta passagem, este pequeno versículo, dizendo para nós que devemos pegar os trechos do Evangelho, as frases do Evangelho, e trabalhar em nós para uma compreensão maior daquilo que está sendo dito e proposto para a nossa vida. E na maioria das vezes nós ficamos na interpretação rasa e não nos aprofundamos para tirarmos daquela lição tudo que ela tem para dar e nos transformar e nos auxiliar nesta caminhada árdua que pede de cada um de nós mudança, porque sem mudança não há crescimento, sem crescimento não há evolução, e sem evolução nós não avançamos na etapa reencarnatória. Olha que coisa maravilhosa Emmanuel traz para nós, além da lição em si. Ele nos traz também essa proposta. E ele vem e começa. Há muita gente que busca a paz, mas raras, porém, tentam segui-la. Veja que muitas procuram a paz, mas raras tentam segui-la. E é esse arfã que todos nós vivemos. Todos nós estamos aqui buscando essa paz, querendo segui-la, mas ainda atrapalhado nos nossos próprios sentimentos. Eu espero que a batidinha na redondeza não esteja atrapalhando a nossa conversa. Mas vamos levar em frente e vamos dizer que essa batidinha é um fundo musical. Digamos que essa batidinha, ela é a martelada que nós precisamos para despertar, para acordar os nossos sentidos. Lembra do desperta tu que dormes? Pois é, então imaginemos que essa batidinha que nós estamos ouvindo na vizinhança é a martelada do despertado. Preste atenção, ouça. Então ele chama aqui para que nós possamos segui-la, porque muitos de nós queremos essa paz, mas vamos, como dizíamos, nos envolvendo, né? Nos atrapalhando com os nossos próprios atos e vamos vivendo etalelê, atribulados, atormentados na vida, espíritas em desequilíbrio, espíritas ansiosos, espíritas angustiados, espíritas raivosos, nutrindo ressentimentos, espíritas que não perdoam, mas que toda semana está no templo, buscando a paz, orando a Deus, pedindo a espiritualidade que lhes norteie o caminho para que encontrem a paz, mas não percebem que é necessário um trabalho de interrogação, um passeio por dentro de si mesmos para que possam encontrar a chave dessa guinada que é necessário ser dada na vida para que perceba qual é a construção de paz, para que saiamos das guerras. Primeiro as guerras internas, depois nós trazemos essas guerras para a nossa própria vivência e vamos assim, etalelê, criando um mundo instável, aonde nós mudamos de humor a qualquer momento, a qualquer instante, e não nos tornamos pessoas confiáveis da boa espiritualidade. Então ele segue dizendo: companheiros existem que desejam a tranquilidade. Quem não quer? Quem não quer essa tranquilidade? Por todos os meios, e suspiram por ela, situando-a em diversas posições da vida. Contudo, expulsam-na de si mesmo, tão logo
lhes confere o Senhor as dádivas. Buscamos tantas coisas na vida e dizemos que estamos buscando para ter paz. Que se alcançarmos isto ou aquilo, Ave Maria, vamos agradecer a Deus e vamos viver sossegados. Alcançamos e vivemos sossegados? Almejamos o conselho da espiritualidade, o conselho vem. Obedecemos? Passamos a viver sossegados a partir daí? Pedimos a cura de um ente querido ou a nossa própria? Alcançamos? Mudamos e deixamos de gerar tormentos? Queremos um emprego porque dizemos que o emprego é tudo que nos falta. O emprego chega e quando alcançamos, olha lá nós criando problema no ambiente de trabalho, com o chefe ou o chefe conosco, a depender da posição em que nós estejamos. Vamos criando problemas de acordo com o nosso entendimento da vida. Olha como nós somos assim complicados. E é interessante que ele segue dizendo, ele aponta o que nós queremos alcançar. E ele diz, esse pede a fortuna material, acreditando seja ela portadora de quê? Da paz ambicionada. Mas quando essa fortuna chega, o que acontece? Ele diz aqui, ó, o aparecimento do dinheiro farto, vem a tortura. E por que vem a tortura? Porque a criatura se perde nos desmandos. Porque entende um pouquinho a mais do que o irmão, ele não olha mais para os lados. Ele se deixa levar pelo egoísmo. Ele começa a ficar uma criatura muitas vezes avarenta. Mas não é aquela avarenta que se percebe claramente. É aquela avareza que não compartilha, como ele diz aqui, não sabe distribuir, ajudar, administrar e agastar com simplicidade. Nós passamos a inventar necessidades. Queremos ter tudo sem abrir mão de nada. E aí nós vamos, né? E aí eu digo até, meus irmãos, eita lelê, que para este comportamento aqui que Emmanuel se refere, não é necessário nem que tenhamos a fortuna. Não é necessário. Às vezes ganhamos só um pouquinho a mais. E esse pouquinho a mais já é o suficiente para que nós nos percamos. Para que nós vivamos uma vida em distanciamento daqueles que antes nós andávamos juntos. Daqueles que antes nós compartilhávamos a mesa. Daqueles com quem nós nos aconselhávamos. A vida melhora um pouquinho de nada e nós já nos perdemos na vaidade, nós já nos perdemos no orgulho, nós já nos perdemos no egoísmo e aqueles amigos de antes já não servem mais, porque nós vamos buscar agora outra classe social. Então nós vamos nos emparelhar agora com outros que estejam no mesmo nível que aquele que nós nos colocamos. Observe. E quando nós olhamos para baixo, é para aquele relacionamento de você aí, eu aqui. É uma realidade. E realidade que nós precisamos conversar a respeito e que nós precisamos encarar, porque se nós não encaramos, nós não mudamos. Se nós não percebemos os nossos males, nós vamos continuar querendo a paz que nós não construímos. É como Joana diz, não basta conhecer o nosso mal, é necessário conhecer, desalojá-los, combatê-los e vencê-los. Então nós vamos, sem essa transformação, sem essa consciência de vida, nós vamos sair por aí buscando, querendo alcançar uma paz indébita. Uma paz que nós não construímos. E tudo no caminho do divino, do sagrado, é organizado. Tudo obedece à lei de construção. Por isso que nós precisamos prestar atenção nas lições. E veja que essa lição de Emmanuel, sempre digo quando falo das lições dele, que são lições trazidas lá atrás. E sempre parece que ele tinha um olho no presente, porque entendia ele, enquanto espírito, da dificuldade nossa em obedecermos, em trilharmos um caminho transformador, mesmo tendo nas mãos um tesouro incomensurável,
como é o Evangelho do Cristo, como é a doutrina espírita. Nós ainda precisamos desses puxões de orelha que Emmanuel nos dá, para que nós entendamos que estamos aqui para viver felizes, viver bem, viver em paz, tendo alimento, tendo aonde repousar a cabeça, mas tudo isso com um certo equilíbrio e com um espírito de ajuda, de colaboração, de auxílio. Não é no egoísmo, não é deixar de servir ao outro porque nós vamos, subir ao trono e dizer, eu vou ficar servindo a ninguém, eu vou ficar fazendo por A, B ou C, eu não sou garçom para estar servindo, lelê, não é? Às vezes nós temos essas tiradas equivocadas da vida, lamentáveis, e é preciso que Emmanuel venha e nos desperte a consciência. Se assim nós quisermos, abrirmos-nos para este sol que é a palavra dele e que deve iluminar o nosso interior. Então vejamos como uma mensagem tão linda, ela vem, a gente vem pontuando e enxergando mais e mais e mais. E ele segue dizendo da importância dessa vida em simplicidade, administrar com simplicidade. Por isso eu gosto muito de Neio Lúcio quando ele diz, por que querer um rio no fundo do quintal, se um copo d'água te mata a sede? A gente esquece, que um copo d'água, lelê, nos mata a sede. E a gente quer um rio no quintal impedindo que os outros matem a sede. Porque o rio é meu e você tem que me pedir para que eu te dê um copo. A gente toma-se a senhora das coisas e domina o outro. Seja no que for, a água é só um exemplo. E nós queremos, agindo desta forma, estar em paz. Por isso que ele diz, busque a paz e siga. Mas trabalhe a sua consciência, interrogue-se, veja se você está agindo de forma coerente ou não. Então ele nos faz essa pergunta para que nós abramos os nossos olhos e dentro das marteladas para que chegue as nossas, para que chegue a nossa consciência, nós possamos enxergar aquilo que é preciso. E ele segue dizendo, outro roga a bênção do casamento, mas quando o céu lhe concede, não sabe ser irmão da companheira que o pai lhe concedeu. E aí, ele diz que aí vem as exasperações. E aí nós vemos nesta questão aqui, de pedir o matrimônio é dado, e quantas vezes este matrimônio acaba em desarrumação da reencarnação. Quantos alcançam o que quer e ele diz que não sabe respeitar a companheira, não sabe amar, não sabe valorizar. E muitas vezes redunda onde? No feminicídio. Muitas vezes descamba para o feminicídio, porque ele pega o sonho daquela mulher, daquela companheira que se comprometeram ambos no plano espiritual de reencarnarem juntos, de fazerem uma caminhada solidária para a reconquista de um tempo perdido, e ali vem esse equívoco e o ser se perde. Às vezes, quando não descamba no feminicídio, são os maus tratos que o mundo não conhece, são aquelas torturas morais que as criaturas sofrem dentro dos lares e que vão sofrendo aquilo acreditando que o outro um dia vai mudar e o outro não muda. E ainda assim, quando ele sai do lar, ele vai se queixar para outras tantas pessoas, buscando a paz que ele deseja, que ele não encontra no lar, quando na verdade ele foi o destruidor do lar. Isso também se refere a algumas companheiras que também não sabem valorizar o companheiro que a vida lhes deu, dentro do respeito, dentro do companheirismo, enfim, ambas as partes. É preciso que haja esse comprometimento. Então, muitas vezes, tanto o homem quanto a mulher pedem um matrimônio e, quando isso acontece, acabam se complicando. Outras tantas vezes porque pedem um matrimônio, mas não pedem esse matrimônio por amor. Às vezes pedem porque em jogo existem outras ambições, como nos diz o Evangelho. Então nós queremos a paz achando que fazendo
alcançando esse matrimônio por outros caminhos, a paz será atingida. E é equívoco. Então vemos como nós somos atrapalhados, saímos sempre pedindo coisas que estão fora, para que sejamos felizes. E ao alcançarmos, nós já desprezamos aquilo, já não serve mais, e etalelê. Aquilo que era o sonho acaba se tornando um pesadelo e a criatura continua emaranhada. Independente, volto a dizer, da religião que ela tenha. Porque há muitos espíritas atormentados, há muitos católicos, protestantes, umbandistas, enfim, atormentados, porque abraçam a religião, mas não abraçam o entendimento da vida. Não estudam aquilo que é necessário e não buscam sair da teoria para a prática. Ficam no verbo, apenas no eu quero, e quando isso se realiza, não sabem encontrar a paz. Por isso, lá no início se diz, busque a paz e siga. Siga. E aí ele segue dizendo, outro ainda, reclama títulos. Eita lelê, isso então virou uma febre. Títulos especiais de confiança em expressivas tarefas de utilidade pública, mas em se vendo honrado com a popularidade, com a expectativa de muitos, repele as bênçãos do trabalho e recua espavorido. Recua espavorido. Pede, alcança e não sabe ser um bom servidor. Recua, deixa de cumprir os seus deveres, deixa de fazer aquilo que é esperado dele. Falha, se envolve na vaidade, no orgulho, no egoísmo, na ganância, na ambição, se perde no caminho da popularidade. E aquilo que era felicidade acaba se tornando um tormento, acaba se tornando um motivo de escândalo, acaba trazendo etalelê, complicações terríveis para essa existência e muito mais para o quê? Para a sua reencarnação. Porque complica-se. Então, vem as marteladas da vida, como nós estamos ouvindo agora, para dizer, desperta, acorda, é preciso trabalhar, é preciso construir, é preciso pegar o cinzel e o martelo e bater sim, bater firmemente para desfazer a construção antiga, para jogar por terra esse barro que na verdade não sustenta, é um barro que deixa a obra fofa. Então é preciso que ele seja jogado por terra, refeito, para que se dê um cimento renovado, para que aquela obra ela permaneça inteira, forte, quando vierem as intempéries. É o que nós estamos precisando, despertar, usar o martelo e o cinzel em nossas vidas, para que nós nos fortaleçamos e saibamos que paz nós queremos, e ao encontrá-la dentro de nós, nós passemos a segui-la. Porque enquanto continuarmos vivendo abraçados a ilusões, achando que seremos eternos e que lei de retorno só chega para o nosso semelhante e que nós estamos sempre no caminho certo e que a nossa casa, o nosso ser não precisa de reparos, não precisa de consertos, não precisa de reformas, nós vamos caminhando cegos e vamos muitas vezes conduzindo outros cegos. E o Evangelho diz que cego que conduz cego, ambos podem cair aonde? No atoleiro. Portanto, abramos os nossos olhos, porque os tempos aí estão. Tempos violentos, tempos difíceis, tempos que reclamam paz, serenidade interior, para que nós possamos sair vitoriosos. Tempos de calma, tempos de indulgência, tempos de perdão. É o que nós estamos precisando viver. Portanto, prestemos atenção às lições de Emmanuel, que parece assim, mas com tanto assunto para se falar. Vai se falar de siga a paz, com tantos assuntos mais complexos, que envolvem fluidos,
que envolvem essa ciência espírita. Mas, pois é, nós precisamos martelar, bater no mesmo ponto, sempre constantemente, porque nós só teremos condições de desenvolvermos bem toda a ciência se nós entendermos primeiro a ciência que somos nós. Se olharmos para dentro e nos compreendermos. Se não for assim, nós alcançaremos muitas coisas, mas viveremos atormentados e aquilo que nós alcançamos muitas vezes vai fazer o bem e vai fazer o mal ao mesmo tempo. Eita lelê, é aquela condição de Paulo, porque querendo fazer o bem eu não faço e o mal que eu não quero eu faço. Então ele trabalhou, até que ele se reencontrou e realmente fez a diferença na vida dele, encontrou a paz e está seguindo até hoje. E a mensagem prossegue dizendo: a paz não é indolência do corpo, não é ócio, não é acomodação, não é descanso da alma. É saúde e alegria do espírito. Não é acomodação, não é, sabe? Eu tô aqui, lelê, preciso mais nada não, já estou tendo tudo, a comida vai aparecer pronta, o dinheiro tá rendendo, o carro tá na porta, todo mundo aos meus pés. Não é isso não, minha gente. Não é isso. Paz não é indolência do corpo, não é ociosidade. Ele diz que alegria e paz de espírito é algo mais profundo, é algo mais delicado. E ele segue dizendo: se é verdade que toda criatura busca a seu modo, é imperioso reconhecer, no entanto, que a paz legítima, aquela verdadeira, ele diz que resulta o quê? Do equilíbrio. Equilíbrio entre nossos desejos e os propósitos do Senhor na posição em que nos encontramos. Eita lelê! Equilíbrio entre o nosso desejo e o propósito do Senhor. Eita lelê, que isso assim parece até, né, que é uma coisa meio fanática, né? Nosso desejo e o propósito do Senhor, glória a Deus. Não. Não é fanático. O nosso desejo e aquilo, quando ele diz assim, o propósito do Senhor é o conjunto das leis. Os conjuntos das leis que chegam para nós, para que nós aprendamos a honrar e seguir. E às vezes vem esse choque, porque o que eu quero não se coaduna com as leis. Os meus propósitos são adversos às leis, embora eu as conheça, embora eu esteja dentro de uma religião que ensina o caminho. Perceba como é que nós nos atrapalhamos. Está tudo aí, mas nós não conseguimos, né? Nesse mundo de egoísmo, nesse mundo de orgulho, nós não conseguimos perceber a realidade das coisas. E vamos assim o que? Nos equivocando. Olha só que coisa interessante, né? O meu desejo é um, mas para que esse desejo ele se realize, nós precisamos o quê? Observar se realiza de maneira positiva. Observar se está de acordo com as leis divinas. Aí eu volto a dizer, né? As marteladas que nós vamos ouvindo para despertar nossa consciência. Como essas marteladas que está acompanhando a nossa conversa aqui neste momento. Marteladas que é como se dissesse para nós: desperta, acorda. É um barulho que chama a atenção, que diz: desperta, olhe, perceba, fique atento. Nós saímos daquele silêncio total, aonde nós nos acomodamos, aonde achamos que está tudo certo. Vem a batidinha. Não foi assim que Kardec despertou para que a doutrina que nós temos hoje chegasse até nós? Pois é, foram as batidas das mesas girantes, os movimentos. Algo sacudiu, chamou a atenção. Então é o trabalho que é feito, algo bate, algo chama a atenção. E como venho dizendo ao longo da nossa conversa, precisamos pegar o cinzel e o martelo
e ali ir lapidando, despindo o homem velho para vestir o homem novo. Então é preciso que nós observemos como é que nós seguimos uma linha e nós vamos andar com um coração ressentido, um coração que trama, um coração que odeia, um coração que ambiciona. Nossos desejos bem diferentes daquilo que as leis de Deus nos apontam. Ama teu próximo como a ti mesmo. Faça ao outro aquilo que você quer que lhe seja feito. Perdoe. Seja indulgente. Dialogue. Essa coisa linda que é a conversa, que é o diálogo que nós estamos jogando fora. Que tudo hoje é uma ação e reação, um agir, reagir. Não ponderamos mais nada, não analisamos, não pensamos nas nossas atitudes. E como poderemos encontrar a paz com corações ressentidos, corações agitados, corações sem calma? Eita, Lelê, que vai de encontro aos propósitos que Deus apontou para que nós vivêssemos bem nessa reencarnação. Tenha compreensão com o teu semelhante ao agir naquilo que precisa de justiça, da lei atuando. Haja, mas haja com autoridade moral, haja com imparcialidade, seja justo naquilo que a situação pede. As situações da vida, e são esse agir diferente que vai nos complicando. Eita, Lelê! E aí ele vai dizendo, né, que vai de encontro aos propósitos do Senhor em que nos encontramos. E segue, recebido o trabalho que a confiança celeste nos permite efetuar, é imprescindível saibamos usar a oportunidade em favor de nossa evolução e aprimoramento. É preciso que a gente utilize tudo o que acontece para a nossa elevação. É a família problema, é o parente que complica, é o trabalho que não satisfaz, é a vida, é a saúde, enfim, tudo que nos cerca. Se nós tivermos equilíbrio, ponderação, discernimento, se nós mantivermos a calma, nós vamos saindo do instinto, nós vamos saindo da ação primitiva e vamos entendendo que tudo que ocorre é para a nossa elevação e nós precisamos tirar um bom proveito disso, um proveito dentro da ordem da decência. Tirar o proveito. Para quê? Para que a nossa consciência não nos atormente amanhã depois. Para que nós não fiquemos, se eu tivesse dito, se eu tivesse não dito, se eu tivesse feito, se eu não tivesse feito. Sairmos deste processo que vai gerar uma autoculpa e vai nos atormentar e nós vamos viver de paz fictícia. Porque são aqueles momentos que chegam e fogem, mas quando nós estivermos a sorte com a cabecinha lá, para tirar o soninho, a consciência vem e ativa, traz o pensamento daquilo que nós fizemos. O inconsciente acorda e nós vamos enxergando o que nós fizemos. E aí é aquele sono que não traz paz, é aquele sono que não refaz o corpo, é aquele sono que não descansa. Então, é preciso que a gente converse muito sobre essas coisas, sobre realidade, para que nós não fiquemos enfeitando a vida, para que nós saibamos que nós vamos encontrar no plano espiritual o que nós tivermos construído, para que não fiquemos aqui na indolência do corpo, como a lição diz, e acreditando de que a vida após a morte existe e que quando nós desencarnarmos, nós vamos encontrar os nossos entes queridos, nós vamos ser bem recepcionados, nós vamos para o nosso lar e depois nós tenhamos o que? A decepção. Porque a vida após a morte existe. Agora, quanto a sermos bem recepcionados, quanto a reencontrarmos os nossos parentes, é outra conversa. Porque vai depender dos nossos feitos. É lei de atração. É o fazer por merecer.
Se eu estou numa linha de pensamento completamente desorientada, completamente revoltada, e revolta não é gritos, brados, quebrar tudo, não. Revolta, às vezes, é a revolta silenciosa. É aquela revolta que está ali, mas achando tudo ruim, mas é contrariado, mas pensando mal do irmão, julgando, nada passa por nós sem que não tenha um pensamento ruim, não tenha algo que a gente reclame. São esses caminhos. Então é preciso que a gente entenda que vibração não se improvisa. O que nos cerca energeticamente não se improvisa. É tudo construção. Então, se nós queremos uma boa semeadura, uma boa construção do lado de lá, semeemos bem aqui. Comecemos, como essa batida, essa construção que nós estamos ouvindo aí na nossa palestra toda. Peguemos as nossas ferramentas e comecemos a trabalhar. Comecemos a trabalhar. Vamos tirando aí, tudo que não serve, para sermos realmente pessoas renovadas. Que as nossas atitudes sejam diferentes. E ele vem já fechando, né, o texto. E aí ele diz: disse Pedro, busque a paz e siga. Todavia não existe tranquilidade real sem Cristo em nós. Dentro de qualquer situação em que estejamos. Eita lelê, eita lelê. E a fórmula de integração da nossa alma com Jesus é invariável. Integração com Jesus é invariável. Negue cada um a si mesmo. Tome sua cruz e siga-me. Sem essa adaptação do nosso esforço de aprendizes, humanos ao impulso renovador do Mestre Divino, ao invés de paz, teremos sempre renovada guerra dentro do coração. Eita lelê, eita lelê, eita lelê. Se não entendermos que há que se ter esse entrosamento nosso com Cristo, ou seja, com a aplicação das virtudes, seja bom, seja justo, seja honesto, seja digno, ame, perdoe, aplique a lei de amor, de justiça e de caridade. Se não houver, se nós não entendermos que nós precisamos caminhar no bem, transformando-nos para o bem, independente do que o outro faça, do que o outro diga, a certeza de que nós não podemos mudar a nossa essência. Se nós não entendermos isso, ele diz que nós vamos ter sempre dentro do coração a guerra. E será difícil encontrar a paz. Eita lelê. Essa paz que nós precisamos encontrá-la e segui-la. Encontrar onde? Dentro de nós. Encontrar de que forma? Mudando as nossas atitudes e nos encontrando com o Mestre. E como é que nós nos encontramos com o Mestre? Aprendendo as suas lições e exemplificando-a. Entendendo que nós não estamos servindo a Deus, não estamos servindo a Jesus. Vou trabalhar para Deus, vou trabalhar para Jesus. Negativo. Nós vamos trabalhar para nós mesmos, para a nossa evolução. Deus, Jesus, a espiritualidade só nos dá material. Então, façamos nós a nossa parte. Confiemos nesse Senhor que é o nosso pastor e nada nos deixa faltar, desde que nós entendamos e trabalhemos para isso. Então, meus irmãos, fica a pergunta: encontramos a paz? Estamos seguindo-a? Se não, vamos buscá-la e vamos segui-la. Vamos mergulhar dentro de nós. Vamos buscar essa vivência boa, esse encontro com o divino consagrado. Chega de tanta dor, de tanto sofrimento, de tanto perrengue. Busquemos as coisas que satisfazem a vida, mas busquemos com equilíbrio e saibamos que a paz e a felicidade não estão nelas, mas está na paz do Espírito, que às vezes não tem nem o que comer, mas está em paz. Não tem o que vestir, mas está feliz.
Às vezes a casa não é uma mansão, falta muita coisa, mas sabe sorrir e estimular o sorriso do outro. É isso. Com essa paz interior, com este equilíbrio interior, em qualquer lugar, na riqueza, na pobreza, na saúde, na doença, seja como for, o espírito estará em paz. Seguindo esta paz, sem jamais se desprender dela, porque sabe que os seus valores estão desenvolvidos na rocha e não há tempestade nem acontecimento que faça isso mudar, porque o seu guia e mestre é o Cristo, dentro dos ensinamentos aplicados. É a base da doutrina que sustenta, que liberta e descortina os horizontes. Eita lelê! Fiquem com Deus. Muita gratidão por este momento luz em nossas vidas. Que possamos nos encontrar mais vezes para falarmos de tantas coisas que estamos precisando nesses dias tão difíceis que a Terra atravessa e que o nosso papel é fundamental para melhorar, para diminuir tudo isso que aí está. O mundo grita, geme, estertora e pede a nossa ajuda, a ajuda daqueles que podem fazer alguma coisa. Não fujamos espavoridos dentro dos nossos erros, mas busquemos reconquistarmos-nos para ajudar a espiritualidade a acalmar as dores do mundo. Eita lelê! Vamos ficar agora com o nosso momento oração, nosso momento arte. Muito, muito, muito obrigada. Que Papai do Céu abençoe a todos nós. Eita lelê! Como estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Como estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Onde te encontres na vida, que Deus te ilumine. Com quem estejas seguindo, nosso Senhor te guie. No que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar, e em cada passo teu, a mão de Deus irá te abençoar.